Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao meu canal sobre formação docente e tecnologias educacionais. Eu sou a professora Simone Santos Silva e eu estou fazendo esse vídeo hoje aqui para vocês para falar um pouquinho sobre o que são tecnologias educacionais. Bem, atualmente a gente ouve muito falar, né, sobre tecnologias educacionais, novas tecnologias da informação e comunicação, tecnologias digitais da informação e comunicação, tecnologias pedagógicas, enfim, inúmeras são as siglas e as definições. Mas a ideia básica é que tecnologia educacional é toda e qualquer tecnologia aplicada à educação. Então, uma tecnologia educacional pode ser, por exemplo, um livro, como esse aqui, pode ser, por exemplo, uma caneta, pode ser o smartphone, pode ser o computador, pode ser um software, pode ser um aplicativo, pode ser a TV, enfim, inúmeras são as possibilidades. Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de tecnologia educacional, a gente não está falando só do software, do aplicativo, do computador, do smartphone, mas também de outros elementos que já se encontram introduzidos na nossa rotina de sala de aula, na nossa rotina, no nosso contexto educacional, e que muitas vezes passa desapercebido, como, por exemplo, o caderno, o papel, o lápis, o livro, né? Que já fazem parte do nosso contexto. Então, para embasar um pouco essa minha fala sobre tecnologias educacionais, eu vou citar uma leitura que eu fiz, que foi de um artigo escrito pelo Paulo Gileno Cisneiros. E esse artigo é um pouco antigo. Ele foi escrito em 1999, mas ao ler, eu percebi que tinha muitos aspectos atuais nesse artigo, né? Nesse artigo, intitulado As Novas Tecnologias na Sala de Aula, Melhoria do Ensino ou Inovação Conservadora, o Paulo ele propõe uma discussão sobre a ideia de que a tecnologia ela está sendo utilizada para uma melhoria na qualidade da educação ou ela está sendo utilizada como uma inovação conservadora. E como seria essa inovação conservadora? Bem, primeiro tópico que ele aborda nesse artigo dele é sobre o termo, né? Tecnologias educacionais, que aparentemente parece ser algo atual, mas não é. A primeira referência que ele faz ao uso, à utilização desse termo foi em 1920, ou seja, quase 100 anos atrás, quando foi realizado um estudo, né, por Laurie Cuban, que era um professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ele fez um estudo sobre a utilização das tecnologias no espaço educacional, na escola, né? E nesse estudo já se falava sobre a obsolescência da escola, ou seja, a escola está defasada, ou seja, em 1920 já se via a escola como um espaço defasado para a formação e etc e tal. Então, para ver como as angústias são as mesmas, né? Só muda os contextos. Então, ele falou sobre a dificuldade, né, que existiam, sobre a implementação das tecnologias, que na época era o rádio, se eu não me engano, o rádio, a TV e o filme, que seriam tecnologias educacionais aplicadas na escola para auxiliar na aprendizagem dos estudantes. E nesse mesmo período que o Cuban estava fazendo esse estudo, o Thomas Edison, inventor do gramafone, da lâmpada elétrica, ele fez um discurso no qual ele defendia nesse discurso que o livro didático,
ele era uma tecnologia obsoleta. Em 1922, Thomas Edison fez um discurso falando que o livro didático era uma tecnologia obsoleta. Eu fiquei um pouco assustada porque quase um século depois, o livro didático ele é um dos únicos recursos que a gente tem em sala de aula. Para muitas escolas, principalmente escolas da rede pública, o livro didático é o único recurso que todos possam ter acesso, né? Todos os estudantes ali têm acesso. Então, eu fiquei um pouco assustada. E nesse mesmo discurso ele defende a utilização de filmes na educação, que os filmes seriam um instrumento mais dinâmico para discutir aspectos de conteúdos e etc e tal. Então, eu fiquei bem impressionada, né, com essa visão, essa ideia já em 1922 de que o livro didático seria uma tecnologia obsoleta, uma vez que na grande maioria das escolas, e assim, nas escolas que eu atuo hoje, ele é a única tecnologia educacional a qual todos têm acesso, né? Então, ou quase todos têm acesso, porque quase todo ano há uma reposição dos livros didáticos, de 4 em 4 anos a gente tem novos livros, mas todo ano há uma reposição de livros que se perderam, ou o número de alunos que aumentou. Então, o Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento, ele faz essa correção, né, da quantidade de livros. Então, essas informações são bem interessantes, né, para a gente refletir, porque realmente quando eu comecei a fazer as pesquisas a respeito das tecnologias educacionais, eu não esperava que em 1920 esse termo já estava sendo usado, pesquisas a respeito de tecnologias educacionais já estavam sendo realizadas. Então, a gente pensa muito no nosso contexto atual, mas a implementação de inovação na educação é algo que já vem sendo discutido há muito tempo. Então, ao longo dos vídeos aqui que eu vou postando aqui no canal, a gente vai ver isso mais nítido, né? Então, a gente vai falar ainda sobre políticas públicas relacionadas às tecnologias educacionais. Aí a gente vai falar um pouco dos programas que já existiram aqui no Brasil, como o Educom, como o Proinfo. Então, são assuntos que eu vou estar abordando aí nos próximos vídeos. E para finalizar esse vídeo aqui, eu achei uma animação falando sobre a evolução das tecnologias. E essa animação, ela conta essa evolução em sala de aula, e eu queria finalizar esse vídeo passando essa animação para vocês. E eu acho que é bem interessante para ilustrar um pouco, né, o que eu discuti com vocês. Então, fica aí com a animação e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!